Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar da Copa do Mundo da Rússia 2018. Semifinal, já temos os finalistas. Ontem, dia 10/7, tivemos o jogo entre França e Bélgica, ganhou a França. E hoje terminou agora o jogo entre Inglaterra e Croácia e deu Croácia na prorrogação. Na prorrogação, a Croácia fez o segundo gol, o jogo terminou 1-1. A Inglaterra fez o primeiro gol, a Croácia conseguiu empatar e na prorrogação a Croácia fez o segundo gol e se classificou historicamente para a final da Copa do Mundo. Então teremos uma final inédita, porque a Croácia nunca chegou à final. França, uma vez campeã, contra a Croácia, que nunca foi campeã, já tinha chegado às semifinais, mas agora chega à final merecidamente. Merecidamente a Croácia chegou. Mas antes de falar desse jogo, um detalhe. Meus amigos do canal, eu não ofendo ninguém. Eu não xingo ninguém. Não xingo. E nem uso termos pejorativos para ofender alguém. Inclusive, quando falaram aqui no canal, chamando o flamenguista de mulambo, que eu falei, pô, eu não faço isso porque você tem que saber o que significa a palavra. Falava, a pessoa pode não gostar, então é de mim, eu não gosto. Então eu não brinco com ninguém dessa maneira, eu não gosto que brinque comigo. Se você não estiver satisfeito, você pode sair do canal, sem problema nenhum. Mas eu não falo assim com ninguém. Eu respeito para ser respeitado. Isso eu estou falando para qualquer um que tem um amigo no canal que está brincando, está tendo suas opiniões, está falando lá que eu dei os meus pareceres e não aconteceu. Isso ele pode falar legal. O problema é o termo que ele usa. Os termos que usa eu não gosto. Já mandei uma mensagem que eu não gosto. Se continuar, eu bloqueio. O canal não é para ofensa. E as palavras que são colocadas não é para se colocar para homem, não é para se colocar para ninguém. Brincadeira é brincadeira quando as duas partes gostam. Quando uma parte não gosta, não é brincadeira. E no meu caso, eu não uso esses tipos de termos com ninguém e não quero que ninguém use comigo. Sem problema nenhum, essa é a minha posição. Não gostou? Você está no seu direito, é só não se inscrever mais no canal, sair do canal sem problema nenhum. Brincar, a gente vai brincar, mas tem que se manter o respeito. Ponto. Em relação ao que o amigo falou, que ele disse, poxa, você disse o time mais homogêneo, e mais uma vez o Brasil foi homogêneo e não ganhou da Bélgica. Então vamos lá por parte, que talvez a pessoa não saiba o que significa ser homogêneo. Bom, homogêneo é quando os três setores, a gente falando de futebol, não tem uma disparidade muito grande. Defesa, meio e ataque. Quando eu falei do Uruguai jogando com a França, foi porque a França fez uma partida muito mal, a França tomou 4 gols. Tomou 4 gols, não, tomou 3 gols da Argentina, uma coisa absurda, você fica pensando, pô, como assim? A Argentina toda quebrada, como é que toma 3 gols? Ou seja, demonstrou para mim uma fragilidade monstro a defesa da França. Eu falo o que foi a Copa. Quando eu vi a França tomando esse monte de gol da Argentina e a Argentina toda desmantelada, ficou nítido para mim que o setor da França era muito mais forte que o defensivo. Quando foi jogar com o Uruguai, eu falei, bom, o time do Uruguai defensivamente é muito forte, porque não vinha tomando gols na Copa. O meio de campo que marca muito, e o ataque, um ataque que tinha Cavani e Suárez. O Cavani não estava, eu falei, então vai ficar muito mais fraco o Uruguai. Só que naquele jogo, a França já demonstrou um poderio de organização melhor do que o jogo anterior. E a França veio crescendo. No jogo da França contra a Bélgica, eu disse o quê? O time mais homogêneo, mais organizado
é a França, não a Bélgica. Quem foi que ganhou? O time mais organizado, a França, que demonstrou dentro da Copa que se organizou defensivamente e ficou um time que na defesa, no meio e no ataque não tinha uma disparidade muito grande, o que não mostrou no início da Copa do Mundo. No início da Copa do Mundo, a França demonstrou um problema defensivo muito grave. Que eu falei, pô, com esse problema defensivo ela não vai chegar a lugar nenhum. Só que consertou. Esse é o primeiro. O jogo do Brasil contra a Bélgica. O Brasil não vinha tomando gol. A Bélgica fez um gol na sorte. Porque o Brasil atacava mais. Na sorte. Fez um gol na sorte. E a Bélgica tomou um gol contra a França. Como? A bola bateu também na cabeça do jogador da Bélgica. A Globo mostrou que não deu gol contra, mas foi um gol contra. Toma lá, dá cá. Olha aí. O que aconteceu com o Brasil e Bélgica? A Bélgica levou a sorte. Agora aconteceu com França e Bélgica, que a França deu sorte. Até acredito que se a bola não batesse também no jogador da Bélgica, ia entrar do mesmo jeito. Mas um erro de marcação de quem? Da Bélgica. Um erro de marcação. E no jogo Brasil e Bélgica, o Brasil era mais organizado, sim. Meio, defesa, meio e ataque. O time da Bélgica, do meio para frente, é muito bom. Do meio para trás, ali aqueles 30 jogadores são lentos. Só que o Brasil não deu muita sorte, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo teve bola na trave do Thiago Silva que poderia ter entrado. Teve a bola e bateu no Fernandinho e entrou. O Brasil ainda fez um gol no segundo tempo. Teve duas chances claras com Coutinho e com Renato Augusto de pelo menos empatar a partida. Só que não conseguiu. Aí prevaleceu ali os momentos da Bélgica. Teve um contra-ataque fenomenal que fez o segundo gol. Teve um outro contra-ataque que poderia ter feito o terceiro, que aí não era sorte, foi categoria, foi habilidade. Mas defensivamente, a Bélgica era de irregular. A defesa é bem mais fraca que o meio e ataque. Porém, a Bélgica conseguiu chegar até a França e, o que eu falei, tomou o gol da França, não conseguiu virar. Por quê? Não estava com a sorte do lado. Sorte faz parte do futebol. E ganhou o time mais organizado, que foi a França. No jogo de hoje, Inglaterra e Croácia, eu falei, o time da Inglaterra é um time mais homogêneo. Por que ele é um time mais homogêneo? Porque os setores dele jogam mais juntos, eles não estavam tomando tantos gols assim, e o fato de ser homogêneo não quer dizer que seja melhor. Isso quer dizer que os três setores são mais organizados. Só que o que aconteceu com a Croácia? O que eu falei? A Croácia, nos últimos jogos, todos os jogos a Croácia saiu perdendo. Contra a Rússia fez o gol primeiro. Depois ele empatou. De novo a Croácia saiu perdendo e conseguiu empatar. Ou seja, o setor defensivo da Croácia não era um setor tão organizado e tão mais forte do que o da Inglaterra. A Inglaterra defensivamente era melhor. Porém, hoje, o que valeu? O que falam do time da Croácia? Falam do time da Croácia, é a seleção que mais se parece com a seleção brasileira. É um time que prima pela técnica, não pela tática. Como tem um time que prima pela técnica e não pela tática, ao contrário da Inglaterra, a Inglaterra prima mais pela tática do que pela técnica, é lógico que o time que é mais tático, ele é mais homogêneo que o time que prima pela técnica. Só que hoje, graças a Deus, a técnica venceu e o time croata foi tática e tecnicamente melhor do que a Inglaterra. A Inglaterra fez um gol numa bola parada de falta. Depois teve algumas chances no primeiro tempo
que eu acho que por preciosismo e de repente até por falta de experiência, que o time da Inglaterra é muito novo, não ampliou o placar. Porque a Inglaterra poderia ter ampliado o placar no primeiro tempo e não fez. Esse foi o erro. No segundo tempo, estranhamente, a defesa da Inglaterra bateu cabeça. A defesa da Inglaterra bateu cabeça. Eles começaram a errar, começou a dar espichão. E olha que o time da Croácia não tem velocidade pelas pontas. É um time de toque de bola. Imprensou. No final do primeiro tempo, o time da Croácia já estava encurralando o time da Inglaterra. No segundo tempo, o time da Inglaterra se perdeu, começou a bater cabeça até que justamente a Inglaterra conseguiu empatar. A Croácia conseguiu empatar. Justo, porque não seria justo um time que estava procurando o tempo inteiro o gol perder. O que aconteceu com o Brasil e com a Bélgica? O Brasil ficou o tempo todo em cima no segundo tempo, a Bélgica o tempo inteiro atrás, só que o Brasil não conseguiu empatar. Por quê? Tinha que fazer dois, conseguiu fazer um, não conseguiu fazer o outro. No caso da Croácia era só um. A Croácia foi lá e conseguiu fazer o gol. Justamente. E foi mais para cima. E a defesa da Inglaterra bateu cabeça. Não sei se por falta de experiência. Aquele time homogêneo que eu falei desmantelou. Defensivamente se quebrou. O time, quando eu digo que é homogêneo, não quer dizer que ele seja o melhor do mundo. É porque os três setores, no que se apresentou na Copa, se apresentou mais organizado. Isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Hoje, a Inglaterra foi assim no primeiro tempo e não foi assim no segundo tempo. Se a Inglaterra se mantém organizada do jeito que estava no primeiro tempo, não sei se a Croácia conseguia fazer o gol. Porém, a Inglaterra se desorganizou. Se desorganizou por quê? Porque a Croácia mudou alguma coisa? A Croácia não mudou nada. Continuou jogando do mesmo jeito, tocando bola, tentando ir nas viradas de jogo, na habilidade, sem velocidade. Porque o time da Croácia não tem velocidade pelas pontas. Quem estava caindo pelas pontas de vez em quando era o Mandzukic, que é lento, pô. Que é lento. Não estava conseguindo nem correr direito. Mas estava tentando. O Rakitic tentava cair por aqui, por ali. O Modric estava meio perdido, tocando bolas erradas, mas tentava organizar o time, mas eles primam pela habilidade. Só que hoje, nesse jogo específico, iniciou um time taticamente melhor e mais homogêneo, que foi a Inglaterra, com um time tecnicamente melhor. Só que durante o jogo, a Croácia se mostrou mais organizada nos três setores, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo a Inglaterra se mostrou organizada, o tanto que saiu ganhando de 1-0. Só que no segundo tempo a Inglaterra, como eu falei, se desorganizou, tomou um gol, poderia ter tomado o segundo antes de acabar o jogo e foi para a prorrogação. Na prorrogação a Inglaterra tentou ir para cima, por quê? Sabia que a Croácia estava muito cansada, que já tinha vindo de duas prorrogações até chegar. Então, não é muito fácil. É bem complicado. Você tem que jogar 30 minutos a mais, depois mais 30 minutos, e agora mais 30 minutos, 90 minutos, ou seja, um jogo a mais. Sabia que estava cansado, a Inglaterra tentou ir para cima, mas completamente desorganizada. Aí, na hora que bate o cansaço, a força física já não vale mais nada. O que vale é a técnica. Porque o jogador mais técnico, mesmo cansado, ele é melhor. Tentam vencer a técnica com a força. Só que quando a força acaba, ainda continua a técnica. Foi o que aconteceu. Venceu a técnica. Ainda bem. Eu falei, bom, para mim vai passar a Inglaterra, porque estava mais organizada. E a Croácia vinha de duas partidas complicadas, onde ela foi até o final, enquanto a Rússia foi nos pênaltis, ou seja, estava mais cansado. O time da Inglaterra era mais veloz, não estava cansado, estava com preparo físico melhor.
Só que correm muito, chega uma hora que cansa. Por quê? Porque tem menos habilidade. Então tem que fazer mais força para jogar bola. Só que essa força uma hora cansa. E cansou. E prevaleceu a habilidade. E a Croácia fez o segundo gol. Depois a Inglaterra ainda tentou, mas já não conseguia pensar direito, porque faltava um pouco de habilidade. Tem jogadores de uma certa habilidade? Tem, mas de muita força, muita correria. Acabou o gás, acaba a correria, pensa menos. Falta oxigenação no cérebro, e quanto mais cintura dura, pior é para fazer alguma coisa cansado. Então prevaleceu a Croácia, e a Croácia chega à final justamente. E os deuses do futebol colocaram duas seleções que primam pelo ataque, primam para jogar bola, primam por fazer gol. Ainda bem, eu estava preocupado em chegar a seleções que dão chutão, que só primam pela parte física. Ainda bem que a parte técnica, a habilidade, mais uma vez, venceu a truculência, só a parte física. A parte física foi ficando pelo caminho e chegou os dois times, ainda bem, técnico. Aí, os meus amigos querem que o futebol brasileiro se torne igual ao futebol europeu. Futebol europeu é duro. Futebol europeu é duro. Como eles não têm muita habilidade, eles têm que combater a habilidade com tática, com força. Com força. Tem que ter força para combater a habilidade. Só que quando cansa, tem que ter habilidade. Faltou. É por isso que eu digo e repito: o futebol brasileiro não tem que imitar nada o futebol europeu. O futebol europeu tem coisas boas? Lógico que tem. Só para deixar bem explicadinho. O futebol europeu sabe que se depender só dos seus jogadores ali, de cada país, Alemanha, Espanha, Bélgica, França, Itália, estão ferrados. Você pega a França, tem 3 jogadores naturais da França. 3. O restante, a maioria, são africanos, que têm habilidade, têm velocidade e têm força. Que quando chega na Europa, eles travam um pouco a habilidade, para o cara ficar mais na força. E outros países também são assim, traz um monte na Holanda, na Bélgica, traz um monte, agrega um monte de outros jogadores ao seu país para ter um pouco mais de habilidade. E para combater essa habilidade que outros países têm, eles colocam a força. Então eles pensaram: eu não tenho habilidade de alguns países. Vamos colocar o Brasil. Para me combater essa habilidade, eu vou ter que usar força. Vou ter que correr mais do que eles. Bom, se eles encontraram uma fórmula de combater a habilidade com correria, com força, o brasileiro tem que encontrar uma fórmula através da habilidade de combater essa correria. O jogador correr 14, 15 quilômetros é um absurdo. Sabe por que corre? Porque falta habilidade. É o que o Gerson, Pelé, jogadores da antiga falavam. Não é o jogador que tem que correr atrás da bola. O jogador tem que fazer a bola correr. O jogador europeu, a grande maioria, corre atrás da bola. A bola é redonda para rolar. A bola tem que correr mais do que o jogador, não o contrário. Mas os europeus viram isso, que eles têm que fazer a bola rolar menos e eles correrem mais para conseguir combater a habilidade. É por isso que eu sou contra. Sou contra. A parte tática é legal, mas a habilidade é fundamental. A habilidade é fundamental. Habilidade é fundamental. Tem que se encontrar
uma maneira de combater essa força física que um monte de time europeu tem com habilidade. E vai se encontrar um caminho. Agora só não pode querer deixar o brasileiro com estilo europeu. Vai perder a sua essência. Infelizmente, alguns times... Em 94 fizemos isso, ganhamos a Copa, mas estilo europeu. Foi um futebol horroroso, mas ganhou. Mas porque tinha habilidade na frente. Nas outras Copas não, em 2002 não. Já tinha a cara do Brasil. Habilidade, toque de bola, envolvência, tinha a cara do Brasil. Malandreado, tinha a cara do Brasil. Depois disso, tentou se colocar ao modo europeu, não ganhou mais nada. Ah, se não fizer o europeu, não vai ganhar. Não vai ganhar se quiser imitar o europeu, porque aí o brasileiro fica com a Copa mal feita. O brasileiro não é para jogar desse jeito. O brasileiro tem que encontrar uma fórmula de jogar do jeito dele. Lógico que a parte física faz presença, tem que ter, tem, mas não pode ser o principal. O principal tem que ser a técnica. A tática tem que vir atrás. Na Europa, todos os jogadores europeus falam, na Europa o principal é a tática. A técnica fica em segundo plano. Isso é lá. Aqui tem que ser em primeiro plano a técnica. A tática é segundo plano. Mas é muito importante. Mas tem que se fazer táticas para que a nossa técnica se sobressaia. Vocês podem não concordar, mas para mim tem que ser assim. Se eles encontraram uma maneira de combater a técnica com a tática, com a força, tem que se encontrar uma maneira de se combater essa força com a técnica, porque a técnica tem que sempre prevalecer. E mais uma vez, graças a Deus, a Copa do Mundo está mostrando isso. Que a técnica vence a tática. O time francês, taticamente é bom? É, mas o principal da França é a habilidade. E outra, você que meteu o malho, meteu o cacete na seleção brasileira, disso, daquilo, pá, coisa e tal, a grande diferença da seleção francesa para a brasileira, a seleção francesa tem o Pogba ali no meio. E o Brasil não tem aquele segundo homem. Aquele segundo homem ali, ele não tinha. Tinha um Casemiro. Precisava de um segundo homem ali que não era o Paulinho. Não era o Paulinho. Aqui no Brasil talvez a gente tenha. E tivesse. Mas são garotos muito novos. De repente o Tite não confiou. O Arthur do Grêmio faz isso. O Paquetá do Flamengo faz isso. E outros jogadores espalhados por aí que poderiam fazer essa função. Mas ele preferiu levar o Paulinho. O Fernandinho não faz isso. Então o que faltou foi isso. Porque lá na frente, eu estou vendo um monte de brasileiros falar da França, só que estão esquecendo que o ataque francês nos últimos jogos não fez gol. Quem fez gol foi a defesa, pô. Lateral, a defesa, o zagueiro. O centroavante francês não fez um gol, pô. Mas tá lá atrás ajudando. Mas meteram o malho no Gabriel Jesus. Mas foi o esquema, que é muito parecido. Então, mas tomar muito cuidado. Vocês podem não concordar comigo, mas essa é a minha visão. Falei aqui e vou repetir. Ontem eu falei, Inglaterra e Croácia. O time da Croácia está mais cansado. O time da Croácia prima pela técnica e não pela tática. Taticamente, ele é meio desorganizado e eu vi isso em outros jogos. Então eu falei, por causa do cansaço, por causa dessa pouco desorganização tática que a Croácia tem, na força e na tática a Inglaterra pode ganhar. O tanto que a Inglaterra fez o primeiro gol. Só que depois a Inglaterra se desorganizou toda e a Croácia continuou na mesma batida. Aí, quanto mais a Inglaterra ia ficando cansada, mais a técnica da Croácia ia subindo. Quando os dois estavam descansados, a força estava ganhando. Só que quando a força foi acabando, a técnica foi ganhando força. E é aquele ditado.
O cara que tem muita força, ele pensa pouco. Pensa pouco. O cara tem muita força, ele só usa a força. Pensar, ele pensa pouco. Então, a Croácia foi lá o quê? Ó? Tipo aquilo. Tu vai falar com alguém, o cara vai lá com toda ignorância, quer bater, quer matar, quer acontecer, só na força bruta, tentando ameaçar. Ele arruma mais problema para ele. Aí chega o outro lá, ó, no papo, na ideia, pá, troca ideia, vai lá, na habilidade, pá, consegue resolver o problema. Na força não resolveu, mas resolveu na habilidade. Então, nem sempre a força vai resolver tudo. E ainda bem, pro bem do futebol, e eu espero que o futebol também europeu veja isso, que é muito melhor você ter técnica do que tática, e para parar da mídia e um monte de gente que acha que o futebol brasileiro acabou e não acabou, que a técnica sobressaiu sobre a força. Hoje foi um divisor de águas. O jogo Bélgica e França não, porque os dois times eram técnicos. Só que nesse jogo não, era um time técnico contra um time mais tático. Ainda bem que venceu o técnico. Eu já estava com medo, eu pensei que ia vencer o tático de novo. Ainda bem que eu errei. Falei, pô, vai dar Espanha e França, vai dar França e Inglaterra. Ainda bem que deu França e Croácia. Ainda bem. Tô super feliz. Qualquer um dos dois que ganhe vai mostrar para o mundo que a técnica tem que vir sempre na frente da tática. Não o que estão querendo fazer que a seleção brasileira faça, que os times brasileiros façam. Se preocupe só com a tática, esqueça a técnica. Isso o Tite faz. Isso o Corinthians fez e foi campeão assim. Ah lá, mas o Corinthians foi campeão assim. Um futebol horrível, mas foi campeão. O negócio é que isso aqui é o futebol de resultados. Só que essa tática funciona por um período, depois acaba. Tecnicamente o time tem que ser legal? Tem. Mas não pode abrir mão nunca da técnica. A técnica tem que vir em primeiro lugar e depois a tática. Você tem que fazer a tática de acordo com a técnica do seu time. Se o seu time não tiver técnica nenhuma, tudo bem. Agora, se o seu time for técnico, você abrir mão da técnica dos seus jogadores por causa da tática, eu sou contra. E ainda bem que venceu o time mais técnico, que foi a Croácia. Essa foi a minha análise. E agora é aguardar aí as finais, disputa em terceiro e quarto lugar, Bélgica e Inglaterra, e a final, França e Croácia. Os dois times técnicos, que poderia ser a Bélgica também, técnicos chegam à final. Um grande abraço, obrigado, e esse foi meu desabafo. Eu não ofendo ninguém. Se vir com ofensa no canal aqui, Resenha com Magalhães, na boa, eu prefiro acabar com o canal. Não ofendo ninguém. Se começar com ofensa, eu acabo com o canal. Sem problema nenhum. Tá? O canal é pra gente se distrair. Vocês não precisam concordar comigo, igual um monte de colegas colocou aí. Um monte de colegas. Teve colegas que escreveram um texto. Caraca, escreveram um texto. Eu li o texto todo. A gente debate. Eu concordo em parte, não concordo, mas sem ofender. Começou a colocar palavras de baixo calão, eu tô fora. Você pode não concordar, mas é minha opinião. Eu não ofendo ninguém. Um grande abraço, até mais e rumo aos 1000. Se o canal continuar, né? Um grande abraço, até mais, fui, valeu, tamo junto, um abraço.